Uma jovem mulher que saiu para uma corrida habitual não voltou para casa. Ela saiu de casa como de costume, deixando uma xícara de café inacabada na mesa. Algumas horas depois, seu carro ainda estava parado na entrada da garagem. O telefone permanecia em silêncio e os amigos se perguntavam por que ela não apareceu no encontro. Logo, a polícia iniciou as buscas. O que eles vão descobrir nos próximos dias vai virar essa história de cabeça para baixo e levantar questões cujas respostas fogem à lógica habitual. Cary, uma cidade na Carolina do Norte, é considerada um ótimo lugar para uma vida familiar tranquila. Seus moradores estão tão acostumados com a segurança que frequentemente deixam carros e portas de casa destrancados. Aqui praticamente não há criminalidade nem tensão racial. A cidade é famosa por suas boas escolas, ruas tranquilas e vizinhos amigáveis. Foi justamente essa cidade que Brad e Nancy Cooper escolheram para viver, buscando construir aqui uma família feliz e criar seus filhos. Brad e Nancy levavam uma vida que aparentemente era perfeita. Brad era um engenheiro de TI bem-sucedido, conhecido por sua inteligência e profissionalismo. Nancy se destacava por seu porte atlético, beleza e personalidade alegre. Ela era uma mãe exemplar para as duas filhas pequenas do casal. A família levava uma vida tranquila e equilibrada. Brad se dedicava à carreira, enquanto Nancy cuidava da casa e das crianças. Nancy já foi corredora profissional e, mesmo depois de deixar o esporte, continuou mantendo-se em excelente forma física. O dia 12 de julho de 2008 não se diferenciava de um dia comum na família Cooper. Pela manhã, Nancy saiu para correr, como fazia todos os dias. No entanto, naquele dia, ela não voltou para casa. Os acontecimentos seguintes foram chocantes e levantaram muitas perguntas. Essa tragédia deixou os entes queridos de Nancy e Brad com um sentimento de perda e uma pequena esperança de justiça. Na parte da tarde, a amiga de Nancy, Jessica Adam, ligou para o 911 e comunicou o desaparecimento. Ela contou que Nancy saiu para correr por volta das 7 da manhã, mas desde então não houve mais notícias dela. As amigas combinaram de se encontrar mais tarde, mas Nancy nunca apareceu. Jessica tentou ligar para Nancy durante várias horas sem sucesso. O celular e o telefone fixo dela não atendiam. Brad, que estava no trabalho, a princípio não levou a situação a sério. Ele supôs que a esposa havia decidido ficar mais tempo no passeio. No entanto, ao anoitecer, Nancy ainda não havia voltado, e ficou claro que algo estava errado. Para entender o que pode ter acontecido, é preciso olhar para a história da família Cooper. Talvez as respostas estejam escondidas no passado deles. Na década de 1960, Harry Rands, formado pela Universidade da Colômbia Britânica, e Dona Audrey se casaram. Eles tiveram 4 filhos, um filho chamado Jeff e 3 filhas, Krista, Jill e Nancy. O casal morava em Edmonton, onde criou para seus filhos um ambiente amoroso e de apoio. Em 1998, quando Nancy tinha 24 anos, ela conheceu Brad Cooper em Calgary. O moreno alto, de temperamento fleumático, chamou sua atenção imediatamente. Sua tranquilidade e confiabilidade causaram uma forte impressão nela. Nancy se apaixonou rapidamente. Os sentimentos eram mútuos. Brad ficou encantado com Nancy, com sua altura, cabelos claros, corpo esguio e carisma. Entre eles, começou um relacionamento que se desenvolveu rapidamente. Mais tarde, Brad recebeu uma proposta para ocupar um cargo de prestígio na cidade de Raleigh, na Carolina do Norte. Ele queria que Nancy se mudasse com ele. Para simplificar o processo de imigração e continuarem juntos, o casal decidiu se casar no outono de 2000. Apesar de isso poder parecer um casamento por motivos de imigração, eles já planejavam o casamento antes disso, para o outono de 2002. Depois da mudança, Brad começou a construir sua carreira em uma das maiores empresas. A carreira de Brad estava em ascensão e a família vivia com conforto. Na entrada da garagem da casa deles havia 2 BMW. Já Nancy não tinha permissão para trabalhar no Seattle Nylon, pois continuava sendo cidadã canadense. Ela poderia ganhar dinheiro de forma informal, mas essas oportunidades não a atraíam. Nancy sonhava com uma carreira plena para se realizar e não se limitar ao papel de dona de casa e mãe. No entanto, naquele momento, ela foi obrigada a se concentrar na casa e nos filhos. Em 2004, o casal teve a primeira filha, Bella, e em 2006, a segunda, Kate. Nancy era considerada uma mãe cuidadosa e prática, que frequentemente brincava com as crianças no parquinho. Mas a falta de realização profissional continuava sendo um problema significativo para ela.
Em 2005, Brad Cooper começou a cursar o mestrado em Administração de Empresas na Universidade Estadual da Carolina do Norte, no Colégio de Administração. Mais tarde, ele obteve o título de mestre com ênfase em inovação no desenvolvimento de produtos. Sua carreira continuava a se desenvolver rapidamente e ele ativamente adquiria novos conhecimentos e habilidades. Nesse período, a situação de Nancy mudou significativamente. Ela deixou de lado suas próprias ambições e carreira, concentrando-se na família e nas tarefas domésticas. No passado, Nancy foi uma corredora talentosa que sonhava em participar dos Jogos Olímpicos. No entanto, devido a uma lesão no joelho, seu sonho não se realizou. Apesar disso, ela continuou correndo e participando de maratonas, motivando outras pessoas a se juntarem a essas competições e ampliando seu círculo social. Essa vida social tão ativa irritava Brad, que era menos sociável. Com o tempo, o relacionamento deles começou a se deteriorar. Segundo amigos da família, os problemas no casamento deles existiam desde o início, mas Nancy preferia não compartilhá-los com os outros. E ela tentava idealizar a imagem do marido. À primeira vista, a família deles parecia bem-sucedida e feliz, mas a portas fechadas, Brad se tornava controlador e manipulador. Ele começou a tratar Nancy como uma dona de casa que, na opinião dele, havia perdido o encanto por dedicar todo o seu tempo aos filhos e aos afazeres domésticos. Na primavera de 2007, Nancy descobriu que Brad atraía com sua amiga próxima, Heather. Durante vários meses, Brad negou o caso, mas perto do ano novo, ele admitiu que realmente aconteceu. No entanto, ele tentou se justificar, alegando que foi apenas uma vez. Mais tarde, durante uma sessão de terapia de casal, Brad confessou que havia mentido e que seu caso com Heather durou bastante tempo. Após essa confissão, o casal decidiu dividir os bens e vender a casa. Nancy planejava voltar para o Canadá com os filhos, mas Brad se recusou categoricamente a conceder a ela a guarda das filhas. Como forma de pressão, ele bloqueou seus cartões de crédito, privando-a do acesso ao dinheiro. Assim, Nancy ficou sozinha em um país estrangeiro com 2 crianças pequenas e sem apoio financeiro. Quando Nancy desapareceu, seus amigos e parentes imediatamente suspeitaram de Brad. Harry e Donna Rance, os pais de Nancy, ficaram extremamente preocupados ao saberem do desaparecimento da filha. Eles imediatamente organizaram uma viagem para Cary para ajudar nas buscas por ela. A polícia também começou a suspeitar de Brad. Quando Nancy não apareceu até tarde da noite, as autoridades foram até a casa dos Cooper para interrogá-los. Brad contou que na manhã de sábado, Nancy acordou mais cedo que o habitual e saiu para correr com uma amiga. Brad ressaltou que Nancy normalmente não levava o telefone nem as chaves com ela. Ele também observou que naquele dia ela mudou sua rota habitual. Em vez de ir de carro até a cafeteria para encontrar sua parceira de corrida, ela aparentemente foi para um lugar desconhecido. Os policiais ouviram o depoimento de Brad, mas continuaram cautelosos. Ninguém, além do próprio Brad, viu Nancy naquele dia. A polícia tentou encontrar testemunhas que pudessem confirmar suas palavras, mas não encontrou ninguém. Ninguém viu Nancy na manhã de sábado, nem mesmo na noite de sexta-feira antes de seu desaparecimento. Ela só foi vista na casa de amigos que moram em frente à casa dos Cooper. Seu marido afirmou que naquele dia Nancy planejava se encontrar com sua amiga, que era sua parceira habitual de corrida. Logo começaram as buscas pela mulher desaparecida. Surgiu a questão: será que Nancy poderia ter saído de casa para fugir de um casamento difícil? No entanto, seus amigos afirmaram com convicção que ela nunca faria isso sem seus filhos. Após alguns dias de buscas, o corpo de Nancy Cooper foi encontrado a 3 milhas de sua casa, fora de sua rota habitual de corrida. Um homem que passeava com o cachorro a encontrou de bruços em uma vala de drenagem. O corpo foi encontrado em um bueiro pluvial. Nancy vestia apenas um top esportivo e ainda tinha um brinco de diamante em uma das orelhas. O legista determinou que a causa da morte foi asfixia. O osso ióide também estava quebrado. Não foram encontradas outras lesões ou sinais de violência sexual no corpo. No entanto, para qualquer crime é necessário um motivo e a polícia começou a procurá-lo. Após a descoberta do corpo, a atenção do público e da polícia se concentrou no marido de Nancy, Brad Cooper, que se tornou o principal suspeito. Os investigadores da cidade de Cary rapidamente classificaram a morte dela como homicídio.
A polícia realizou uma busca na casa dos Cooper e apreendeu vários itens como parte da investigação. Foi constatado que o telefone celular e as chaves de Nancy permaneciam na casa, embora seus amigos tenham relatado que ela sempre os levava consigo. Durante o interrogatório de Brad, no dia do desaparecimento de Nancy, os investigadores notaram pequenas marcas vermelhas e arranhões na parte de trás do pescoço dele. Esse fato foi registrado em relatórios escritos, mas Brad não deu explicações sobre sua origem. Também ficou sabido que ninguém, exceto Brad, viu Nancy depois que ela deixou a festa de sexta-feira dos vizinhos. A única confirmação de contato com ela após a festa foi uma conversa por telefone com uma amiga por volta das 11 horas da noite. A polícia continuou a coletar evidências e buscar provas para confirmar ou refutar as suspeitas em relação a Brad. Os investigadores deram atenção especial ao relacionamento entre os cônjuges, considerando que Brad foi o último a ver Nancy com vida. Normalmente, em investigações desse tipo, o marido é o primeiro a ser verificado para excluí-lo da lista de suspeitos ou, ao contrário, concentrar as atenções nele. Durante a noite, a polícia emitiu um mandado de busca para a casa dos Cooper, seus 2 carros e o próprio Brad. A casa e os carros foram considerados como possíveis cenas do crime. Durante as buscas, foi utilizado luminol para procurar vestígios de sangue. Foram coletadas amostras de cabelo, impressões digitais e DNA de Brad para comparação com as evidências encontradas. Os investigadores também planejavam documentar quaisquer cortes, arranhões ou outros ferimentos em seu corpo. Considerando que os Coopers viviam juntos, compartilhavam objetos e o carro, qualquer evidência encontrada precisava ser explicada no contexto da vida em comum deles. Ainda assim, os investigadores encontraram circunstâncias que chamaram sua atenção. Foi constatado que na manhã do desaparecimento da esposa, Brad lavou roupas, passou o aspirador e limpou o chão. Essas ações pareciam suspeitas no contexto da investigação iniciada. Brad Cooper não negou que, no dia anterior ao desaparecimento de sua esposa, ele comprou água sanitária e outros produtos de limpeza. A polícia considerou incomuns as ações dele na manhã de 12 de julho, quando Nancy desapareceu. Os investigadores apreenderam da casa dos Cooper caixas e sacolas com possíveis evidências materiais para uma perícia posterior, a fim de determinar se elas têm relação com a morte de Nancy. Nos depoimentos escritos à polícia, foi indicado que as informações fornecidas por Brad Cooper sobre a grande faxina na casa não coincidem com os dados coletados durante várias entrevistas com pessoas que conheciam bem Brad e Nancy durante o casamento deles. A polícia também informou que Brad limpou o porta-malas do carro de sua esposa, mas deixou o interior intacto. Ele explicou que havia derramado gasolina no porta-malas. No entanto, os investigadores não encontraram cheiro de gasolina ali. Os promotores observaram que, no momento da morte de Nancy, o casal, ambos cidadãos canadenses, estava em processo de separação. O casal planejava que Nancy voltasse para o Canadá junto com os filhos deles. No entanto, em abril de 2008, Brad mudou de ideia, removeu o nome de Nancy das contas bancárias e de crédito conjuntas, além de pegar os passaportes das crianças para que ela não pudesse ir embora. Como parte da investigação, a polícia fez uma busca no computador de Brad em busca de informações que pudessem indicar o planejamento do assassinato ou maneiras de se livrar do corpo. O detetive Adam relatou que alguns detalhes na casa, incluindo o estado do hall de entrada, podem indicar uma luta que ocorreu quando Nancy voltou para a casa da festa, na casa dos vizinhos. Em fotos tiradas na casa durante a investigação, quando o caso ainda era considerado um desaparecimento, foi notado que alguns objetos haviam sido removidos ou deslocados. Por exemplo, patos decorativos e varetas de bambu. Eles estavam anteriormente no hall de entrada, mas agora desapareceram. Isso poderia indicar que houve um conflito na casa. No entanto, o advogado de Brad afirmou que outros objetos no corredor permaneceram intocados, incluindo o abajur. Também não havia sinais de luta no chão, e a polícia não fez tentativas de encontrar os itens desaparecidos. O advogado também observou que a mesa de centro de vidro e o abajur na sala de estar, assim como o computador no escritório, não foram danificados. Em uma entrevista, Brad Cooper expressou a opinião de que os investigadores já o consideravam suspeito durante a busca em sua casa.
O detetive afirmou que, de acordo com a investigação, Brad estrangulou Nancy em sua casa e depois levou seu corpo, deixando-o a 3 milhas de distância da residência. Acredito que Nancy Cooper voltou para casa na manhã do dia 12 de julho e o Sr. Cooper a matou, declarou o detetive. Após reunir provas suficientes, Brad Cooper foi preso em outubro de 2008, 3 meses depois que o corpo de Nancy Cooper foi encontrado. No entanto, o julgamento só começou em março de 2011, mais de 2 anos após a prisão. Durante o julgamento, o processo judicial, que durou 36 dias, os promotores e a defesa apresentaram seus argumentos ao júri. Apesar de Brad Cooper insistir em sua inocência, o júri o considerou culpado de homicídio em 1º grau. No final, ele foi condenado à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Os promotores apresentaram provas indicando que Brad tinha um caso e estava se tornando cada vez mais controlador e agressivo com sua esposa. A acusação alegou que Brad matou Nancy para se livrar dela e continuar o relacionamento com a amante. Como prova, foi apresentado o fato de que Brad bloqueou o acesso de Nancy às contas bancárias conjuntas, enquanto ela planejava voltar para o Canadá com os filhos. O chefe do júri afirmou que os jurados abordaram o caso de forma neutra e que a culpa de Brad foi estabelecida apenas com base nas provas apresentadas. Entre as principais provas estavam os depoimentos de 2 agentes do FBI, que encontraram no laptop de Brad buscas relacionadas a mapas da região onde o corpo de Nancy foi posteriormente encontrado. Inicialmente, Brad concordou com o divórcio e a divisão de bens, mas mudou de ideia ao perceber que isso lhe custaria caro demais. Segundo os advogados de defesa, as dificuldades financeiras levaram Brad a tomar medidas para proteger seus interesses. Eles alegaram que ele mudou de opinião sobre a mudança de Nancy para o Canadá, pois percebeu que não conseguiria ver os filhos com a frequência que gostaria. Os promotores convocaram cerca de 100 testemunhas para provar que Brad planejou o crime e o executou na madrugada do dia 12 de julho de 2008. Após a sentença, os pais de Nancy informaram ao tribunal que Brad era emocionalmente instável, agressivo com a esposa e representava uma ameaça para as crianças. Os documentos indicavam que Brad tinha um histórico de tentativas de suicídio na adolescência e no inverno anterior à morte de Nancy. Em 2013, Brad entrou com um recurso para anular a sentença. O tribunal aceitou seu recurso, concordando em reexaminar o caso. Enquanto aguardava um novo julgamento, Brad se declarou culpado de homicídio em 2º grau. Foi-lhe determinada uma pena de 12 a 15 anos, levando em conta o tempo já cumprido sob custódia. Enquanto isso, Brad tentou obter a guarda de suas filhas. No entanto, sua confissão de culpa o privou desse direito. A guarda das crianças ficou com a irmã gêmea de Nancy. Os advogados de defesa declararam que tinham motivos para recorrer da sentença, alegando que ao júri não foram apresentadas provas que poderiam mostrar que o notebook de Brad havia sido hackeado. Eles também acusaram a polícia de ignorar evidências que poderiam apontar para outros suspeitos. Vale lembrar que Brad Cooper já havia tentado tirar a própria vida na adolescência e ameaçou fazê-lo no inverno de 2008. Essas ações, segundo especialistas, poderiam ter sido tentativas de manipulação ou uma forma de provar algo aos outros na ausência de outros argumentos. Após a audiência, o pai de Nancy, Harry Rance, expressou satisfação. Sempre disse que queria que a pessoa responsável por esse crime admitisse sua culpa. Hoje, isso finalmente aconteceu. Nancy Cooper era uma mãe de 34 anos com 2 filhos pequenos e uma atleta. Ela estava em um relacionamento complicado e pediu ao marido que a deixasse sair da casa onde moravam juntos. No entanto, Brad recusou e resolveu a questão de forma violenta. Após cumprir uma sentença de 12 anos, Brad Cooper foi libertado do Centro Correcional Mountain View, em Spruce Pine, Carolina do Norte, em 23 de novembro de 2020. Logo depois, ele foi detido por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega do Zucil para ser deportado para o Canadá. Atualmente, ele aparentemente reside no Canadá, sem direito de contato com suas filhas. Brad procura evitar a exposição pública e manter-se nas sombras. O assassinato de Nancy é um exemplo trágico de violência doméstica. Isso serve como um lembrete da necessidade de tomar medidas para garantir a segurança em relacionamentos difíceis.
É importante não adiar as ações e não pensar que uma situação dessas não pode acontecer com outra pessoa.